Presidente, gravação iniciada. Ok. Dando sequência ao julgamento, próximo item 159, Unipac Embalagens Limitada, de relatoria da conselheira Renata. Renata? Vamos lá. Estou com áudio. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra acordo proferido pela oitava turma da DRJ de São Paulo, e por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Abaixo eu trago aqui a ementa da decisão de primeira instância, que vai tratar da multa isolada, compensação indevida, em decorrência da apresentação de crédito baseado em decisão não transitada em julgado, decisão judicial. Por retratar bem os fatos, eu reproduzo aqui o relatório da DRJ, o qual pouco os senhores da leitura, tendo em vista que eu atacarei cada um desses pontos no bojo do acordo. Do acordo ou não, do voto. A contribuinte foi cientificada da decisão, apresenta recurso voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal. Então, passo direto ao voto, presidente. O recurso é tempestivo, que preenche os requisitos de admissibilidade dele, toma conhecimento. Trata-se de auto-infração lavrada em face ao contribuinte, visando a cobrança de multa isolada por compensação indevida, no valor de R$ 209,81,42, nos termos do artigo 18 da 10833, com a redação dada pela 11051 de 2004, 1196 de 2005 e pelo artigo 18 da Lei 11488 de 2007, conforme folhas 47 a 49. No termo de constatação fiscal, as folhas 41 a 44, a autoridade lançadora informa, em resumo, que o contribuinte realizou diversos pedidos de compensação, pleiteando a utilização de crédito relativa ao crédito prêmio de IPI, decorrente de ação judicial não transitada em julgado, conforme mandado de segurança aqui alocado. As compensações foram liminarmente indeferidas pela DRF por violação ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional. O trânsito em julgado referido à ação ocorreu em 16 de fevereiro de 2007, conforme consulta realizada no site do DRF da Terceira Região. Como os pedidos de compensação utilizam crédito derivado de ação não transitada em julgado, seria cabível a aplicação de multa isolada sobre o valor indevidamente compensado, tendo em vista a violação à expressa disposição legal, no caso, o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, na forma do artigo 18-K e parágrafo 2º da Lei 10.833, no seu texto original, combinado com o artigo 44, inciso 1º da 9430, da Lei 9430 de 96. Aí eu colaciono abaixo o termo, pequeno resumo do termo de constatação fiscal. A DRJ manteve o lançamento efetuado por entender adequada a imposição da multa isolada com base no caput referido artigo, em sua redação original, já que o contribuinte utilizou-se em decom de crédito derivado de decisão não transitada em julgado, o que leva à violação direta do 170-A do Código Tributário Nacional a ensejar a aplicação de referida multa. Recorrente reitera em recurso voluntário o seguinte, que realizou a compensação parada por ordem judicial prolatada nos autos de mandado de segurança 2002-6100-028, 187, dígito 4, e que, levando em conta a evolução do entendimento da jurisprudência, resolveu aderir em setembro de 2006 ao REFIS e ao PAEX, requerendo o parcelamento de seus débitos, entre os quais aqueles representados pelas declarações de compensação não homologadas dos créditos, relativo ao crédito prêmio, e que, em cumprimento da exigência legal nesse sentido, desistindo da ação judicial mandamental proposta, o que está aferido às folhas 173 e 174. Informa que adicionou aos valores parcelados a multa moratória de 20% sobre o total e conclui que já arcou, quando dá adesão ao parcelamento, com a multa inerente ao suposto descumprimento da obrigação tributária. No mérito propriamente dito, postula o cancelamento do auto de infração, tendo em vista a legalidade de sua conduta, consistente na efetivação de compensação tributária nos termos e limites fixados em decisão judicial e a consequente ilegalidade da multa isolada punitiva aplicada. No tocante à legalidade, aplica que o 170-A do Código Tributário Nacional não tem o conteúdo de norma complementar à Constituição
eis que não dispõe sobre normas descritas no artigo 146 da Constituição, tratando-se de disposição de lei ordinária inserida no corpo do CTN, não desfrutando de nível hierárquico superior relativamente às demais leis ordinárias. Assim, não prevalece sobre as normas que atribuem à sentença proferida em mandado de segurança o atributo da autoexecutoriedade, na forma do artigo 12 da antiga 1533/51 e artigo 4º da Lei 4.381 de 64 e o artigo 5º da Constituição, que tratam sobre o assunto, né, na questão do mandado de segurança. Aduz que, ainda que se entenda que a legislação vigente à época da transmissão das DECOMs vedasse a compensação efetiva a despeito de ordem judicial autorizadora, merece ser cancelada a multa, tendo em vista a inexistência, na época, disposição legal expressa, tipificando a conduta da recorrente como autorizadora da aplicação de tal penalidade. Isso porque as compensações realizadas por ela são anteriores à vigência do artigo 74, parágrafo 2º, inciso 3º, letras B e D, da Lei 9430, com a redação que lhe fora dada pela 11.051 de 2004. Dispositivos que confeririam efetividade ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Assim, em nome do princípio constitucional da irretroatividade, não se poderia cogitar da ilegalidade das compensações realizadas pela recorrente. Quanto à ilegalidade da multa aplicada, alega que o artigo 18 do 10.833 exige a comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, conforme aduz as folhas 171, o que não foi demonstrado nem no auto fração, nem no termo de constatação fiscal. Por fim, argumenta que a multa aplicada é excessiva e desproporcional à infração supostamente praticada, consubstanciando em afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade da vedação, da utilização do tributo ou de penalidade tributária com o efeito de concurso. Vejamos. Antes de tudo, é necessário ter em mente a redação dos dispositivos legais envolvidos, já que passaram por diversas alterações legislativas, o que poderia gerar alguma confusão quando da aplicação da norma. Como visto acima, as DECOMs foram apresentadas nas seguintes datas: 18 de dezembro de 2003, 30 de janeiro de 2004 e 4 de fevereiro de 2004. Assim, a multa isolada aplicada leva em conta a redação original do artigo 18, caput, parágrafo 2º, da MP 135, de 30 de 10 de 2003, convertida na Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme artigos abaixo colacionados. Portanto, aqui da leitura do dispositivo, que é de conhecimento de todos, vê-se que da redação original do artigo 18 se extraem 3 situações que podem gerar a compensação chamada indevida, cuja consequência é a aplicação da multa prevista no artigo 44, incisos 1º e 2º da 9430, conforme o caso. Seria quando houvesse expressa disposição de lei que impossibilite a compensação pleiteada, quando o crédito for de natureza não tributária, e o terceiro, nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática sonegação, fraude ou conluio, na forma dos artigos 71 a 73 da 4.502 de 64. No caso concreto ora analisado, é fato incontroverso que o contribuinte realizou o pedido de compensação com base em crédito derivado de ação judicial não transitada em julgado. Nesse ponto, é importante consignar que as normas gerais em matéria de legislação tributária devem ser regulamentadas por lei complementar, na forma do artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. E quem fez as vezes dessas questões foi o Código Tributário Nacional, que, apesar de originalmente ordinária, foi recepcionado com status de lei complementar pelo texto condicional. O artigo 170-A foi introduzido ao nosso ordenamento jurídico pela Lei Complementar 104 de 2001, tendo tal dispositivo natureza de norma complementar. Sobre esse ponto, é importante destacar que até a edição da Lei Complementar 104 de 2001, não existia norma expressa no CTN que pedisse a efetivação de compensações com lastro em decisões judiciais sem o trânsito em julgado. Contudo, a sua edição, em 10 de janeiro de 2001, inclui 170-A o dispositivo ao Código Tributário Nacional, que diz que a compensação seria vedada antes do trânsito em julgado de respectiva decisão judicial. A partir de então, é indubitável que não é possível pedir de compensação com base em crédito decorrente de decisão judicial sem o respectivo trânsito em julgado.
Contudo, debateu-se na doutrina e na jurisprudência o momento a partir do qual tal dispositivo deveria ser aplicado. A questão restou resolvida no âmbito do recurso especial, aqui colacionado de Minas Gerais, relatoria do ministro Teori Albino, julgado em 25 de 8 de 2010, ao qual se atribuiu o efeito de recurso repetitivo. Decisão essa que, por força do artigo 62 da ADRICAR, deve ser adotada ao presente caso e cuja ementa passo a transcrever, que vai dizer exatamente que o dispositivo em comento passa a ser aplicado às ações judiciais propostas a partir da vigência da Lei Complementar 104/2001. A ação mandamental proposta pelo contribuinte, que querendo fazer jus e aludida à compensação, foi proposta no dia 6 de dezembro do ano de 2000, conforme 2002, desculpa. Conforme consulta efetuada no site da Justiça Federal de São Paulo. Portanto, após a edição da Lei Complementar 104 de 2001, motivo pelo qual não resta razão ao contribuinte, já que a ação foi proposta quando a aludida proibição já encontrava-se em vigor em nosso ordenamento jurídico. Além disso, após pesquisar no site do TRF da Terceira Região, verifiquei que a sexta turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento à apelação da União Federal e a remessa necessária. Consignou o relator que a ação foi proposta em 6 de 12 de 2002, visando o reconhecimento do direito ao crédito IPI relativo às operações ocorridas nos últimos 10 anos, bem como às operações futuras. Contudo, afastado o período prescricional, o benefício fiscal já se encontrava extinto, razão pela qual deveria lhe ser negada a segurança. Dessa forma, se os pedidos de compensação foram realizados na égide da redação originária do artigo 18 da Lei 10.833, como já assinalado acima, postulado da compensação de crédito decorrente de ação judicial não transitada do julgado, tem-se clara hipótese de violação expressa a dispositivo de lei, que é o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Ademais, na redação originária do citado dispositivo, não se exigia a prova de falsidade para a aplicação da multa isolada, como alegou o contribuinte em sua defesa, uma vez que tal requisito somente passou a ser exigido após a Lei 11.488 de 2007, que deu a atual redação ao dispositivo legal ora em fomento, quando agora é necessária essa comprovação. Portanto, ao tempo dos fatos geradores, não havia necessidade de prova de falsidade para imputação de multa isolada, razão pela qual a correta narrativa dos fatos e a descrição legal da conduta destacada, tanto no auto de infração, quanto no termo de constatação fiscal, assim como ratificado pela decisão da DRJ. Por fim, como já decidido pelo colegiado ACOR, a vinculação aos agentes públicos, inclusive aos conselheiros deste colegiado, o princípio da legalidade não permite decisão em sentido contrário à lei vigente. Para que possa ser adotada a decisão pelo cancelamento de multa, deveria o recorrente demonstrar o motivo pelo qual não se enquadra o fato gerador da norma punitiva, não sendo possível este conselho, a pretexto de analisar o caso concreto, atacar o conteúdo da própria norma. Como se sabe, o ordenamento jurídico, controle de legalidade é próprio do Poder Judiciário, não cabendo ao CARF. A análise de descumprimento de norma face aos princípios da proporcionalidade ou mesmo da vedação ao confisco, ambos de origem constitucional. É o caso de aplicação direta da súmula número 2, de obrigação, súmula CARF número 2, em que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de norma. Portanto, não merece razão aos argumentos da recorrente, devendo ser mantida a autuação, assim como a bem lançada a decisão da DRJ. Ante o exposto, conheço o provimento a recurso voluntário como voto, presidente. Ok, Renato. Lara, gostaria de fazer algum questionamento? Não? Só que eu fiquei em dúvida, não muda nada com relação ao resultado, tá tudo certo. Se esse artigo 18 da Lei 11.488 é o que está vigente ainda. Não, isso? Hoje não é. O que está vigente é esse trazido pela artigo 18, que está aqui dado pela nova redação da lei de 2007. Porque na 9.430 fala que você vai aplicar a multa isolada de 50% na compensação não declarada, salvo as hipóteses de fraude e tal. E foi uma lei de 2015 que fez isso.
Não, na verdade, aqui a multa não é de 50, a multa aqui é de 75, porque é de acordo com o artigo 44. Ou é 75 ou é 150 em dolo, fraude e simulação. Então, aqui ele Não, isso não é para multa isolada. O que eu estou em dúvida só é se está certo você falar que deu a atual redação ao dispositivo, porque tem um monte de dispositivo que fala sobre isso. Entendeu? Peraí. E eu não sei qual que é a resposta certa, na verdade. Não, vou até conferir. Eu lembro de já ter conferido, mas a princípio a redação atual hoje é essa daqui, dada pela de 2017. Mas vamos conferir sem problema algum. A multa de 50%, Thaís, é de compensação homologada. O caso não que é isso aqui? É não declarada. Não declarada, desculpa, tá certo. Tá certo, é não declarada. Isso, eu vou dar... porque não tinha decisão transitada em julgado, tá certo, não declarada. São multas diferentes. Me confundi, desculpa. Não tem problema. Ok, mais algum ponto, gente? Podemos, por voto? Não. Então, Pedro. Eu acompanho a relatora, presidente. Cíntia. Eu vou acompanhar, o voto está muito bem fundamentado, Renata, as suas colocações, eu vou acompanhar. Ok. Renan. Com a relatora. Lara. A relatora. Sabrina. Com a relatora. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que minha conexão é que está ruim, que todo mundo travou para mim. Não, para mim tá bom aqui. Então, próximo item, 160, Colafite, Indústria e Comércio, Silvio Renan. É praticamente o mesmo tema. Está em julgamento, auto de infração de lançamento de multa isolada em virtude de realização de compensação indevida, consideradas não declaradas, no termo do artigo 18 da Lei 10.833 de 2003. Conforme se extrai dos autos do processo administrativo, por meio do despacho decisório emitido nos processos final 2008-09 e 2008-45, as declarações de compensação apresentadas foram consideradas não declaradas em virtude da utilização de crédito reconhecido em decisão judicial, não transitada em julgado, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 12 da Lei 9.430 de 96. Nas decisões dos citados processos, a fiscalização identificou a ocorrência de fraude, nos termos do artigo 72 da Lei 4.502 de 64. Ciente da atuação, o contribuinte apresentou impugnação à DRJ, que entendeu pela sua improcedência. Inconformado, o contribuinte recorreu ao CARF, alegando em síntese: nulidade por ausência de individualização, a multa só pode ser voltada pessoalmente contra aquele que efetivamente praticou. Insubsistência da multa qualificada de 150%, ausência do evidente intuito de fraude. Insubsistência de despacho decisório da multa, direito ao crédito de IPI, a compensação mesmo antes do trânsito em julgado. Ilegalidade do auto de infração, visto que o auditor aplicou o percentual de 75%, quando deveria ter aplicado 50%, e violação ao princípio do não confisco. Em julgamento pelo CARF em 2013, por meio da resolução da primeira sessão, decidiu-se por declinar a competência para a terceira extensão de julgamento. Esse é o relatório. Passando ao voto, o recurso é tempestivo, ele toma conhecimento. Nesse voto aqui, apesar de trazer subsidiariamente análise de mérito, foi uma apreciação até certo ponto um pouco trabalhosa, porque o auditor fiscal ele faz o lançamento da multa com base no 44.1, mas a todo momento ele vai defender a ocorrência de fraude, diz a incidência do artigo 72, tanto que o contribuinte, quando ele vai se defender, ele se defende da multa qualificada de 150%, só que o auditor lança na de 75%. Então, o que eu vou defender nesse caso seria um erro de capitulação legal por parte do auditor ter fundamentado o lançamento da multa qualificada, mas na hora da capitulação legal ter utilizado o artigo 44.1 e não o 2, que é o cabível para as multas qualificadas. Essa decisão de início eu analisei bastante, refleti bastante,
mas eu não vejo como responder os argumentos do contribuinte quanto à qualificação da multa, à existência de fraude, quando a capitulação legal foi o 44.1 e não o 44.2, como eu passo a explicar. Então, conforme exposto em relatório, foram consideradas não declaradas as seguintes DECOMPs, estão em a relação. As decisões administrativas, no âmbito dos processos acima especificados, constataram que as declarações de compensação foram apresentadas antes do trânsito em julgado, do processo judicial, em desobediência ao 170A do CTN, já conhecido. O despacho decisório destaca ainda que as DECOMPs foram transmitidas pelo contribuinte após proferido o despacho inicial, que indeferiu o pedido de liminar, emitido em agosto de 2003, e antes de proferida a sentença em seu favor, publicada em 19 de agosto de 2005. Ainda que foi inserida informação falsa em suas DECOMPs, quando informou que a decisão judicial já havia transitado em julgado. Desta forma, as decisões concluíram pela necessidade de lançamento da multa isolada, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da 1833 de 2003, multas essas objeto do presente processo. O auto de infração destaca as decisões emitidas nos processos que foram analisadas as compensações, né? Esse é só o da multa, fundamentando-se no artigo 18 da MP, então ele traz toda a lei com todas as alterações na hora de explicar os fundamentos legais da multa. E formaliza a exigência de multa de 75% do débito compensado, nos termos do artigo 44.1 da Lei 9.430 de 96. De início, faça análise da legislação envolvida. A Lei 10.833 de 2003, em sua redação original, previu que, então, ela traz na redação original a previsão de imposição de multa isolada naqueles 3 casos que a Renata já bem destacou no acórdão dela, né, que é a hipótese do crédito, a compensação indevida e também quando ficar caracterizadas as infrações previstas no artigo 71 a 73 da Lei 4.502. E traz ainda a previsão do artigo 44.1 e 2, sendo a de 75% nos casos em que não for constatada fraude, colúnio, as infrações de 71 a 73. Pelo menos para mim ela caiu. Caiu. Desculpa, só para não sei se todos estavam. Desculpa, gente, caiu. Não sei o que aconteceu, não. Está conseguindo acompanhar? Tô. Eu estava só expondo a legislação, tá? Não, tranquilo, pode continuar de onde você estava. Pois bem, como se sabe, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. E, tratando-se de lançamento de multa isolada, deve-se levar em consideração a data da apresentação das declarações de compensação, todas compreendidas no texto original da Lei 10.833 de 2003, salvo a DECOMP a final 2402, transmitida em 15 de fevereiro de 2005. Ocorre que, de acordo com o dispositivo acima transcrito, a multa isolada, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos artigos 71 e 73 da 4.502, deveria ser aplicada no percentual de 150% e não de 75%, como fez a fiscalização. Para entender o lançamento, verifica-se que o fisco considerou o texto da Lei 10.833 com a redação alterada pela 11.051 de 2004, como abaixo se expõe. E aí trago as alterações normativas que o texto do artigo 18, as alterações eu acho que foram bem explicadas no voto da Renata, né? E se for necessário eu posso trazer mais detalhes depois, mas está aí a legislação, as alterações efetuadas, tá? Conforme se extrai da interpretação acima, me parece que, no entender do fisco, a partir da vigência da Lei 11.051 de 2004, somente seria possível a aplicação da multa de 75% nos casos de compensação não declarada, nos termos do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Como se percebe, mesmo reunindo os elementos para aplicação da multa qualificada de 150%, o auditor fiscal realizou o lançamento previsto no artigo 44.1,
ignorando a previsão normativa que, nos casos de ocorrência de fraude, deveria ser realizado o lançamento da multa qualificada. Verifica-se que o lançamento, por 2 motivos, foi realizado de maneira equivocada, com erro em sua fundamentação legal. Primeiro, errou o fisco ao agrupar todas as compensações sobre o mesmo fundamento legal, utilizando-se do artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833 de 2003, visto que esse somente estava em vigor quando da apresentação da última DECOMP. Então, utilizou o texto já alterado, sendo que este só deveria ser utilizado na última DECOMP. É justamente aquelas datas que também a Renata fez a apuração no acórdão dela. Ainda assim, não considero este como fundamento de minha decisão, visto que o texto original da 10.833 e da MP 175 já traziam previsão legal da aplicação da multa isolada decorrente de compensações indevidas, quando realizadas com crédito decorrente de decisões judiciais sem trânsito em julgado, ainda que o termo compensação não declarada seja posterior. Segundo, este sim motivo pelo qual defenderei a nulidade da autuação, errou o fisco a aplicar uma multa de 75%, capitulando no artigo 44.1, e fundamentar a aplicação da multa qualificada de 150%, 44.2, como eu passo a explicar. E eu trago o texto da auto-infração. Ele é bem resumido, o auto-infração é isso aí que eu trago transcrito no voto. O auditor fiscal simplesmente remete às decisões do processo principais de compensação e diz, aplico 44.1. O despacho decisório, por sua vez, traz tópico denominado da ocorrência de fraude e informação falsa, expondo os motivos pelos quais entende a autoridade fiscal pela configuração do disposto no artigo 72 da Lei 4.502/64. Trago a transcrição parcial desse tópico do relatório do despacho decisório do processo principal e negritei o item 33, em que o auditor diz, tal conduta leva-nos à conclusão de que a ação foi tomada com a deliberada intenção de evitar ou pelo menos postergar o pagamento dos tributos devidos, e amolda-se a hipótese de fraude dada pelo artigo 72 da Lei 4.502, abaixo transcrito. E volto às minhas palavras. Ora, se a conclusão ela é pela aplicação da multa qualificada em virtude do evidente intuito de fraude, demonstra-se vício na fundamentação legal, a tipificação no 44.1, quando deveria ter sido utilizado o 44.2, ainda que tenha sido imposta a penalidade mais branda. Certamente, a fundamentação equivocada decorreu do confuso texto das diversas alterações da 10.833, sendo objeto de inúmeras discussões nesse cargo. Recentemente, esta turma ordinária, debatendo o tema, concluiu pela possibilidade de aplicação da multa não qualificada, de 75%, nos casos de compensação não declarada, quando não verificada a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, como se transcreve abaixo do voto vencedor, que teve por redatora a conselheira Renata da Silveira Bilim. Que é justamente aquele seu voto vencedor, Renata, que você fala do caso do processo da Cíntia, que você diz, olha, compensação declarada pode sim ser aplicada a multa de 75%, e aí ela deve ser qualificada quando for verificada a ocorrência dos artigos 72 a 74 da Lei 4.502. Desta forma, entendo que é nulo o auto de infração, por vício na fundamentação legal, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso voluntário, restando prejudicada a apreciação dos demais argumentos recursais. E aí é aquilo que eu disse no início do meu voto. Fica muito difícil você defender a existência de fraude, que eu, no meu voto de mérito, defenderia a existência de fraude, defenderia a aplicação da multa qualificada, mas como eu vou defender a aplicação da multa qualificada quando foi a capitulação legal foi feita no 44.1. Então, essa apreciação, para mim, não foi possível. Para mim, ficou demonstrado assim, o erro na capitulação legal, o vício no ato administrativo, por isso que eu decidi que a decisão mais acertada seria declarar a nulidade do auto de infração. É como eu voto. Ok, O Renan. auditor fala uma coisa e faz outra. Mas vamos lá, Renan. Lá no auto, ele fala, as compensações foram consideradas não declaradas, ficando dessa forma sujeita à multa prevista no artigo 18, parágrafo 4º, combinado com o artigo 44.1 da 9.430. O que está errado aqui? Ainda que ele tenha falado que teria fraude,
Mas isso aqui não seria aplicável? A análise que eu faço do caso é até um pouco inversa para entendimento colegiado. Se o auditor tivesse feito a capitulação no 44.2, sem a existência de fraude, ele diz, olha, não existe fraude, eu vou aplicar o 44.2. Nós aplicaríamos, não, na verdade você não pode aplicar o 44.2, eu vou aqui admitir só 75%. Nós não faríamos isso. Se ele diz que é 150% e não comprova a fraude, o auto cai. A gente não faz a aplicação, uma adaptação da fundamentação dele para o outro inciso. Tá, mas então, é a mesma coisa que eu... Para multa isolada, né? Não, multa é isolada. diferente do caso de multa de entendimento que eu faço ofício, desse caso. a multa agravada. A multa isolada. Uhum. E é interessante, o Renan acabou não citando, né? O que está no decreto 7235, que são nulos os atos, despachos, etc., que incorram em preterição do direito de defesa. E é engraçado porque aqui é um exemplo didático, né? Porque o contribuinte se defendeu da ausência de dolo, fraude e simulação, não é isso, Renan? Que você relatou para a gente? Ele se defendeu de algo que não existe segundo o dispositivo legal que é fundador, que é o motivo do auto de infração. Então, você vê, não é à toa, é intimamente relacionado, né? Porque é um negócio que eu sempre falo, é a história do processo, né? Como que o processo começou? E daí, qual foi a história que ele correu? Foi uma história torta. Isso mostra o vício, isso mostra o problema que toda defesa teve que se pautar. Então, muitas vezes a gente fala, ó, a defesa se defendeu muito bem, né, foi no ponto, então não tem a nulidade aventada. Aqui é o contrário. Aqui é o exemplo que a gente costuma não ver, né, que a defesa justamente se defendeu de algo que não existe. Então, isso corrobora a nulidade que o Renan constatou. A verdade é que fazer a apreciação disso, e eu fiz, está mais abaixo em vermelho, é muito complexo. Como que você vai defender a existência de fraude, colúdio, de fraude no caso, e ao final você conclui, tudo bem, existe fraude, mas aplica a multa sem multa fraude. de 75%. Fica realmente desconexo, eu não consigo dar essa decisão. Mas ele capitulou sem fraude, ele colocou tudo sem fraude também. Mas fundamentou com fraude, né, na descrição. E o contribuinte se defende dessa fraude. Então, como que eu vou refutar o argumento do contribuinte? Não, contribuinte, você está errado, existe sim fraude. E no final eu concluo, tudo bem, aplico sem fraude. Não dá. Para mim, ela está desconexa. Nesse caso, eu respeito o entendimento em contrário, eu sei que é um caso até um pouco polêmico, mas na apreciação, essa foi, após inúmeras reflexões, foi a decisão que eu julguei que seria acertada. Renan. A informação legal está de acordo com os fatos imputados. Não tem como aproveitar, não, está nulo mesmo. Quer dizer, do meu ponto de vista, né? Não tem, não. Eu acho que está correto, Renan, como no processo que eu julguei, o primeiro de hoje, que foi o mesmo fundamento para dizer que a autuação estava correta, porque o contribuinte ficou se defendendo de fraude, falando que não tinha fraude, mas realmente não tinha, porque não foi aplicado fraude, né? Por isso que não incidia o inciso 2, e sim o inciso 1, que é o que você está colocando aqui, mas ao contrário, para poder falar. Eu refleti bastante, foi a conclusão que eu tomei. Eu também entendi. Não, mas eu concordo. Eu sei, eu estou concordando com você também, talvez o tom não tenha aparecido. Mas eu entendi o raciocínio do seu voto, eu estou justamente aplicando no mesmo sentido que você entendeu. São casos diferentes, mas que tratam exatamente da mesma questão. No meu caso, o auditor fez certo, que não era fraude, aplicou 1. No seu caso, não. Ele o argumento do indeferimento era fraude, ele aplicou 1 também. Porque no ato administrativo, a fiscalização precisa dar o motivo de direito, né, que é a capitulação, e a exposição dos motivos, que é a motivação do ato administrativo. São os elementos indissociáveis do ato. Então, se existe um descompasso entre o elemento de direito e a motivação que foi ali colocada,
o auto precisa ser cancelado, no caso, né? No caso, é um auto de infração. Se fosse uma autoridade administrativa falando sobre a possibilidade de abrir um restaurante e fala que não pode porque naquela rua da cidade não pode. E daí, na hora de capitular por que na rua da cidade não pode, ele fala que, na verdade, é porque não exige, o restaurante não está de acordo com as exigências sanitárias. Então, você colocou um dispositivo de lei que não tem nada a ver com a fundamentação, que aqui a gente está falando de direito tributário. Mas isso é em qualquer ato administrativo, né? A capitulação legal precisa casar com a exposição dos motivos que estão ali. Ou seja, ele falhou na subsunção do fato à norma. Eu não entendo que isso, eu não entendo que é um problema com as questões de fato. Eu entendo que é um problema da explicitação dos elementos de direito com a imputação mesmo, né? Assim, na minha opinião. Que eu entendo que ele falhou na subsunção porque se o indeferimento foi com base em fraude, não homologado por conta de fraude, ele tinha esse fato para analisar. E na aplicação da norma, ele tinha que aplicar o inciso 2, que é 150. Não, ele aplicou o 1. Foi isso que eu entendi que o Renan muito bem fundamentou. Então, nessa aplicação da norma, ele falhou na subsunção. É uma forma de ver como um erro de fato, né? É que é complicado a diferença de erro de fato e erro de direito, às vezes dá problema, então eu prefiro não usar muito. Mas eu acho que poderia ser defendido que é um erro de fato, mas eu acho mais simples adotar e mais efetivo o caminho que o Renan adotou aqui de não ficar nessas qualificações e, tem um problema nesse ato administrativo e ele não para de pé. Ou seja, por todos os lados. Foi, Mineiro. Seria possível você incluir no seu voto, transcrever o item 38 do despacho? Porque aí, sim, está claro aqui no meu entendimento. O item 38 fala à autoridade fiscal: a aplicação da multa prevista nesse artigo é devida em razão da compensação realizada mediante fraude. Aqui está expresso. 38, tudo bem. Vou anotar para incluir. E até então ele falava da fraude, não sei o quê, e aqui ele coloca bem claro o fundamento. Né? A aplicação é devida em razão da compensação realizada mediante fraude. Okay. Então, vamos para o voto. Pedro? Presidente, eu acho que estou perfeitamente caracterizado que houve um erro do auditor fiscal na descrição dos fatos, né, que ele falou uma coisa e fez outra. E o contribuinte se defendeu do que ele falou. E causou um prejuízo ao direito de defesa do contribuinte. Então, o auto merece ser cancelado mesmo. Ok. Cíntia? Acompanha o relator também. Renata? Acompanha o relator. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renan? Próximo item. Próximo item. Renata, esse BUD, ele é o mesmo, eu não sei porque eu coloquei separado 161 e 166, é igual? Então, você tem a palavra 161, BUD de Indústria e Comércio, e também 166, BUD de Indústria e Comércio. Você está muda, tá, Renata? Você tem a palavra. Você está muda, Renata. É que às vezes o mouse não funciona, e aí, enfim, eu acho que eu estou falando, mas não estou. Então, eu vou fazer da forma como eu sempre faço. Esse relatório está bastante extenso, o voto da DRJ também é extenso. Nem todos os argumentos trazidos lá são trazidos de novo ao recurso voluntário. Então, para não ser prolixa aqui demais, eu vou fazer daquela forma e ataco os pontos efetivamente importantes aqui no bojo do voto. Então, é um recurso voluntário, interposto contra o acordo da terceira turma da DRJ de Juiz de Fora, Minas Gerais, que a unanimidade de votos dá improcedente a manifestação de inconformidade. A decisão recorrida tem por fim essa emenda. Como acabei de dizer, o relatório está colacionado no relatório do presente voto,
mas eu passo diretamente aqui ao voto propriamente dito, atacando, então, as razões aventadas no recurso. O recurso é tempestivo, dele tomo conhecimento, trata-se de pedido de ressarcimento visando aproveitamento de crédito de IPI, do artigo 11 da Lei 9.779 de 99, apurado no terceiro trimestre de 2004. Alguma coisa? No terceiro trimestre de 2004, no valor total de 100.690,33, para compensação com débitos próprios, mediante apresentação de declarações de compensação vinculada. De acordo com o despacho decisório, o relatório fiscal a ele atrelado, conforme folhas 449 e 438 e 442, respectivamente, vê-se que a fiscalização reconheceu parcialmente os direitos de crédito contribuinte da seguinte forma. Então, ele vai colocar que ele reconhece parcialmente o direito creditório e homologa parcialmente algumas daquelas compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido. Em síntese, o contribuinte questiona, em manifestação de inconformidade, a reclassificação das mercadorias vendidas pela empresa, que se trata, em verdade, de parte do produto final e não de produtos para venda isolada. E 2, as glosas de crédito de mercadoria que não teriam sofrido industrialização, solicitando o estorno dos respectivos débitos. E 3, que se considere os efetivos valores concedidos em ressarcimento para a reconstituição da escrita fiscal. Inicialmente, a DRJ resolveu baixar o julgamento em diligência, conforme as folhas 498 a 504, com a seguinte proposta. Propõe no retorno dos autos, para a Delegacia da Receita Federal de Santa Catarina, como proposta de exclusão dos débitos das saídas dos produtos considerados como revenda e não industrializados pela empresa e de reconstituição de escrita fiscal, considerando os estornos de crédito e ressarcimento de IPI pelos valores deferidos pela fiscalização. Então, o processo retorna à DRF de Florianópolis para diligência, oportunidade em que a fiscalização, por intermédio da informação fiscal de folhas 510 a 511, reconheceu parcialmente o direito creditório do contribuinte nos seguintes termos. Nesse sentido, em atendimento à diligência solicitada, foram efetuados os respectivos ajustes e, em substituição ao anexo 3 das folhas 445 a 448, foi gerado um novo demonstrativo com saldo credor ressarcível, conforme folhas 506 a 509. Diante disso, foi apurado um novo saldo credor ressarcível de IPI, referente ao terceiro trimestre de 2004, no valor de R$ 14.272,98. Valor esse utilizado para o estorno, voltando então às minhas palavras. Após o retorno dos autos, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, acatando os termos da diligência realizada para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, disponibilizando o valor de R$ 907,30 neste terceiro trimestre de 2004, uma vez que já foi concedido o montante de R$ 13.355,68 ao contribuinte, homologando as compensações vinculadas até o limite do direito creditório reconhecido. A recorrente, então, em recurso voluntário, argumenta que, nada obstante o reconhecimento parcial da manifestação de inconformidade, a autoridade adjulgadora manteve integralmente os débitos apurados no procedimento de auditoria quanto à alíquota aplicada nas partes de produtos classificados com o código 84368000, que culminaram na amortização integral dos saldos credores não ressarcíveis, com o que a recorrente não pode concordar. Sobre esse ponto, o contribuinte reitera as razões já delineadas na manifestação de inconformidade, no sentido de que os produtos destacados pela fiscalização não se tratam de peças isoladas, mas sim de parte do produto final, razão pela qual a classificação adequada é a do código 84368000, outras máquinas e aparelhos, aplicando-se, portanto, a alíquota de IPI a eles referentes, que na época dos fatos geradores variavam entre 3,5, 2 e alíquota zero. Assim, o entendimento da fiscalização estaria equivocado ao classificar os produtos no código 84369900, relativa a partes e peças cuja alíquota do IPI era de 5%. Por fim, aduz que, diante das considerações extraídas da
NESH, conclui-se que a venda de equipamentos desmontados não tem o condão de alterar a posição fiscal do produto, sendo a alíquota aplicada corretamente às operações. Dessa forma, pleiteia o reconhecimento da correta aplicação da classificação fiscal adotada e a consequente reconhecimento da existência de crédito ressarcível com a homologação das compensações realizadas. Pois bem, segundo a informação fiscal de folhas 438 a 442, o direito creditório do contribuinte relativo ao terceiro trimestre de 2004 deveria ser parcialmente deferido. Destaca-se, então, abaixo trecho daquele relatório na parte que interessa ao deslinde do caso. Essa parte eu vou ler para vocês. Dando prosseguimento, verificamos que a relação dos produtos industrializados e comercializados apresentada em atendimento à primeira intimação consta, por exemplo, de aparelhos, conjuntos, estufas, exaustores, fornalhas, recirculadores, os quais são classificados na TIP como outras máquinas e aparelhos, com o código 8436.8000. E alíquotas de imposto de IPI, que variam conforme o período de 3,5, 2 e alíquota 0. Além disso, apuramos que a empresa dera saída a diversas partes de produtos, como acessórios, ventoinha, boca de funil, borboleta, cachimbo, enfim. Ele fala de vários itens, classificadas como outras máquinas e aparelhos. Ou seja, o contribuinte não fez distinção entre máquinas e aparelhos de suas partes, apesar das partes terem classificação própria. Posição na TIP 84369900, com alíquota de IPI em 5%. Verifica-se, portanto, que a empresa, ao dar saída a essas partes, deveria debitar o IPI aplicando a alíquota correta. Assim, para o efeito do reconhecimento do direito creditório a ser ressarcido, foi referido o cálculo dos saldos credores ressarcíveis e não ressarcíveis no período, levando-se em conta a aplicação da alíquota devida. Nas tabelas, no caso anexo 1, elaboradas através da análise de planilhas apresentadas pelo contribuinte, estão demonstrados os valores de IPI referente às partes que provocaram os novos cálculos do saldo credor apurado anteriormente, que são referentes, no caso desse pedido, o terceiro trimestre de 2004, no valor de R$ 9.706,55. O resto do período analisado não diz respeito a esse processo. A DRJ ratificou o entendimento, aí voltando, às minhas palavras, a DRJ ratificou o entendimento da DRF, mantendo integralmente os débitos apurados na auditoria e amortizados integralmente por saldos credores não ressarcidos. Abaixo transcrevo parte da decisão recorrida sobre esse ponto combatido pela recorrente, conforme folhas 521. Em relação a esse primeiro item, que é o objeto também do nosso recurso voluntário, com o lançamento de débitos pela fiscalização, aplicar alíquotas específicas para a venda de partes e peças pela empresa, é importante destacar os requisitos previstos no RIP 2010, em especial aqueles previstos no artigo 407, que condicionam determinados atos para validar a venda de peças que não são transportadas juntamente com a mercadoria principal. Então, foi colacionado aqui o artigo 407, que diz que a nota fiscal modelo 1 ou modelo 1A será emitida na saída do produto cuja unidade não possa ser transportada de uma única vez, quando o imposto incida sobre o todo. E vai tipificar aqui que na nota fiscal deveria ser emitida pelo valor da operação correspondente ao todo, com destaque do imposto e com declaração de que a remessa da unidade seria feita em partes e peças. A cada remessa corresponderá nova nota fiscal com indicação do número de série, se houver, e da data da nota inicial, sem o destaque do imposto, ressalvadas ao destaque nas hipóteses dos incisos 4 e 5 desse parágrafo, que é exatamente o item que estamos analisando, que é o inciso 4 aqui vinculado. E aí, cada nota parcial mencionará o valor correspondente à parte do produto que saiu do estabelecimento, de forma que a soma dos valores das remessas parceladas não seja inferior ao valor total da nota inicial. E aqui, se a soma dos valores das remessas parceladas exceder ao valor da nota inicial, aí então seria feito o reajuste do valor da nota com o destaque da diferença do imposto que vier a resultar. Voltando aqui, as minhas palavras de novo, no recurso voluntário, o contribuinte reitera as alegações trazidas em manifestações de conformidade já deduzidas acima
e reconhece que vende seu produto de forma fracionada, em 3 etapas, e junta exemplos de notas fiscais exemplificando a sua operação. E se vocês quiserem ver, tá as folhas aqui, 434 e 535, eu particularmente muita dificuldade de analisar, tendo em vista o escaneamento que não está tão legível. Por conta dessa especificidade, ocorre o faturamento parcial do equipamento, isso nas palavras do contribuinte, com a remessa inicial de partes a serem fixadas junto à estrutura de alvenaria do imóvel, o que possibilite que o agricultor constitua as sapatas de fixação do equipamento, para que, em seguida, uma segunda remessa das peças mecânicas sejam fundidas e, finalmente, na terceira etapa, onde são enviados os equipamentos eletroeletrônicos e a montagem das peças, para que o equipamento fique completo e em condições de uso, podendo ainda conter outra entrega resultante do ajuste do projeto, cuja necessidade fica caracterizada quando da conclusão da montagem. Para comprovar o fato, ele junta por amostragem 2 notas fiscais e os complementos do equipamento que ele diz vender de forma fracionada. Voltando às minhas palavras, vê-se que, nada obstante o detalhamento das especificações das operações de venda de equipamentos pela recorrente, ainda que se admita que existe a venda de um único equipamento em partes, em frações, é certo que a emissão de notas fiscais correspondentes deve seguir o padrão determinado pelas normas em vigor quanto aos fatos geradores ora apreciados. E como destacado pela DRJ, no caso de venda de produtos que não podem ser enviados de uma única vez, ou seja, que comportam fracionamento, a regra a ser obedecida quanto da emissão das notas, de fato é a do 407 do RIP de 2010, que mais uma vez transcrevo para o entendimento do tema, quando então reproduzi acima, destacando os incisos 1 e 2, que a nota será emitida com o valor da operação como um todo, e depois das emissões das partes e peças que compõem o produto final, a cada remessa vincula a nota inicial, fazendo sem destaque dos impostos correspondentes que não foi efetuado no caso concreto. Assim, verificando as notas juntadas pelo contribuinte, o que ele fez, as folhas 474 a 497, é de se notar que tal procedimento não foi adotado. Desta forma, entendo que tanto a DRF quanto a DRJ estão certos ao entenderem que o contribuinte não faz jus à distinção entre máquinas e aparelhos, conforme o Código 84.36.80.00 e suas partes, sendo que a venda dessas partes esteja uma classificação fiscal de fato mais específica, no Código 84.36.99.00, motivo pelo qual não assiste razão ao contribuinte. Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, Renato. Renan? O Renata, desculpa. Renato. Achei que o Renato ia pronunciar. Não. Alguém gostaria de fazer algum pronunciamento? Renan, você quer falar alguma coisa? Depois da Thaís. A Thaís vai falar, não vai, Thaís? Vamos lá, Thaís. Renata, é um problema de alíquota por conta de classificação fiscal, a autuação? Sim. Na verdade, não é uma atuação, né? É um pedido de ressarcimento. Pedido de ressarcimento, mas há uma divergência com relação à alíquota por conta da classificação fiscal. Há uma divergência com relação à classificação fiscal, certo? No caso que ele diz que as decompos teriam sido glosados justamente porque ele não levou em conta os valores por ele adotados, que era na faixa de 3, 2,5 e as alíquotas 0. Então, ele refez a escrita fiscal, calculando as diferenças nos 5%, quando então ele entende devido, e logo aquele crédito não foi suficiente para compensar aquelas declarações que negou na parte que excedeu as decompos correspondentes, e no tocante ao pedido de ressarcimento não foi possível, obviamente, né, por conta desse fator, ser deferido integralmente na forma como o contribuinte pleiteou. Que coisa, né? Eu não lembro de ver problema de classificação fiscal em pedido de ressarcimento. Normalmente é alto, né? Mas tudo bem. Aqui Mas daí, qual que está sendo a minha dificuldade? A gente está decidindo um caso de classificação fiscal sem falar das regras de classificação fiscal da NET. A gente está decidindo com base em regra de emissão de nota do IPI. Porque nas regras de 1 a 6, que tem de classificação fiscal,
Tem uma regra específica que fala de produto desmontado, e daí uma regra subsequente que fala que quando não se aplica isso, tem toda uma discussão sobre classificação fiscal de produto desmontado, de parte de peça de produto, que a gente não está entrando aqui. Por isso que eu estou um pouco desnorteada, assim. Se tem como a gente fazer isso, entendeu? Até na época, quando eu analisei esse case, eu pensei um pouco da forma como você está colocando. Mas quando eu verifiquei as obrigações acessórias dentro daquilo, na venda de parte do total, isolada, e ela não está de acordo com o entendimento do próprio RIP que é a nota em vigor, eu achei difícil analisar esses fatos, tendo em vista que, de acordo com o apontado pela DRJ, achei bem razoável adotar o mesmo entendimento, até porque, de fato, as normas não se adequam ao padrão do RIP no tocante à forma através da qual o contribuinte está se defendendo. Não me pareceu adequado, por isso não fui e não adentrei as normas da ANEEL. Então, daí eu te pergunto, o que muda a questão de como ele emite a nota fiscal para fins de alíquota aplicável? Se fosse um produto realmente inteiro, ele teria que ter observado a norma. É uma nota total. É que o que você está decidindo no fim? Desculpa, achei que você tinha acabado. Quando eu analisei, eu percebi que, por mais que ele quisesse vender o todo, foi isso que ele fez. Ele quis uma coisa e fez outra. Ao mandar os partes e peças, que ele entendeu, partes e peças, que eu particularmente entendo como uma fiscalização, ele foi emitindo notas avulsas. Então, ele está vendendo, e são partes isoladas. Elas existem isoladas do todo. Então, não me parece que realmente é um produto só. Entendi. Por isso eu não entrei esse ponto. Entendi. É porque elas podem ser vendidas isoladamente. Exato. E eu entendo que, mesmo assim, a classificação sendo um produto inteiro. Teve uma vez que eu até estava procurando aqui, eu julguei um caso que, nesse caso aqui, a gente negou provimento, tudo errado que o contribuinte fez, porque era um caso de antidumping, que ele importava peças de garrafa térmica e queria falar que eram peças, que não era garrafa térmica inteira, era o contrário. Aqui, ele queria falar que era peça. Porque se fala que a garrafa térmica inteira, ele pagava 300% de antidumping porque vinha da China. Entendeu? E foi por isso que eu tô com isso mais assim na cabeça, porque eu já joguei um caso parecido. Então, e daí a gente teve que enfrentar a classificação fiscal do produto montado ou desmontado. Entendeu? E o que foi decidido é justamente são partes da garrafa térmica, mas ela tem um quê que é uma coisa só, na verdade. Ela só está sendo vendida em partes, mas ela é uma garrafa térmica. Portanto, a classificação de garrafa térmica, portanto, você paga o antidumping. E a multa é por classificação fiscal incorreta, nesse caso. Assim, mas é só para exemplificar um caso que a lógica foi justamente o contrário. E usando... A minha dificuldade maior de todas é decidir um caso de classificação fiscal sem falar das regras de classificação fiscal. Para mim, eu não consigo fazer isso. Por mais que existam regras sobre a emissão das notas fiscais, isso não suplanta as formalidades de como você faz essas notas, não suplanta a questão de como você classifica esses produtos. Entendeu? Respeito a tua opinião, só que eu acho que nesse caso seria desnecessário entrar nesse mérito, tendo em vista que ficou muito claro para mim que realmente são partes isoladas e não um produto só. Enfim, mas fica à vontade. O que eu estou querendo explicar segundo as regras de classificação fiscal, podem ser partes isoladas, sim, gosto de falar, são partes isoladas. E mesmo assim você classifica como produto inteiro. Entendeu? Que essa conclusão não é verdadeira segundo a ANEEL. Entendeu? São as regras sobre isso, sobre classificação fiscal. Então, esse ponto... Mas desde que seja a mesma operação, né? Não. Que seja a operação vinculada. Mas, por exemplo, eu tenho uma bicicleta, eu sou fabricante de bicicleta e vendo peça. Claro que se eu vender todas as peças para o mesmo cara, isso é uma bicicleta desmontada. Isso. Mas se eu vender a peça para o Renan, outra peça para a Cíntia... Não, o que eu estou entendendo é que ele se defendeu disso aqui, que foi até o trecho que a Renata leu.
Então, não é necessariamente assim. Não necessariamente é do caso. É que eu entendi que é justamente isso aqui. Né? Renata, você lembra onde que está a parte que você leu da defesa dele, que ele explica como que é a operação? Peraí, já acho ela aqui. Peraí. A fundamentação da Renata com base no tipo de operação, né, Renata? Isso. Analisando sobre o tipo de operação. O que a Thaís está falando é análises com relação ao produto. A NCM, a classificação, como se pode ser reconhecido diante das regras o produto. Mas eu entendo que a sua análise está sendo feita diante da operação. Eu estou procurando aqui no processo, não estou encontrando. Qual que é a CFOP das notas fiscais? Você tem aí? Peraí que eu estou achando. Porque se a gente vai analisar a partir da regra do tipo de operação, é importante, né? Porque às vezes a CFOP entrega. Tá na Mineiro. Tá na página 10. Tá no final da página 10. Você tem uma nota fiscal? Ele está explicando por que ocorre esse faturamento parcial, né? Com a remessa inicial de partes que são fixadas junto à estrutura da alvenaria do imóvel, para possibilitar o agricultor que construa o equipamento. Em seguida, vem uma segunda remessa das peças mecânicas, que são fundidas. E, finalmente, a terceira, onde são enviados os equipamentos eletroeletrônicos para a montagem das peças, para que o equipamento fique completo em condições de uso. Entendeu? Então, por isso que eu entendi, que, na verdade, são 3 fases que vai completar o todo. Entendi. Entendeu? Mas nas notas que ele emitiu aqui, não condiz com o que ele diz. Então, ele fala uma coisa e prova outra de outra forma. Isso eu não percebi. Então, me explica. Se você olhar as notas, não, porque eu olhei, né? As notas não condizem com essa realidade. Parece que, de fato, ele está mandando peças isoladas. Da forma como entendeu, não só da RJ, o termo de verificação, e, inclusive, no despacho decisório. Eu me convenci de que, de fato, eles têm razão. Da forma como eu coloquei aqui. As notas que ele coloca não são partes e peças, são partes isoladas, cada qual desqualificada, cada qual com seu imposto destacado. Ele fala que fez uma coisa, mas ele fez outra. Até que seja assim, mas ele não comprovou isso. Seguindo nesse ponto aqui, para comprovar tal fato, junto ao título de amostragem, as notas fiscais 12, 480, relativa ao faturamento de parte estrutural da estufa. E a nota 829, os complementos do equipamento, como exaustor, divisório e fornalha, demonstrando a impossibilidade da realização da venda de uma estufa que não tenha fornalha ou exaustor. É que precisaria ir à NESH, entendeu? Para ver se é isso mesmo, se a estufa... Entendeu? Thaís, mas nem o lançamento foi feito assim. Então, se entender por aí, tem uma nulidade do lançamento. Se entendesse aí. Só que a premissa da fiscalização é outra. Lembrando que foi de parte decisória. Eu acho que, na verdade... A premissa da fiscalização é porque isso aqui são operações autônomas. Operações autônomas, e ela trouxe os elementos de prova, que ela entendia que eram saídas de produto industrializado. Não... Talvez tenha sido uma falha do próprio contribuinte na defesa. Ele fala, viu, isso daqui eu vou seguir a NESH, que me fala que, apesar de serem partes, é uma coisa só. E daí não trouxe esse fato impeditivo, modificativo do direito dele, né? Mas... Eu acho que aqui, se começar isso aqui agora, é complicado. O CFOP, só esclarecendo que eu procurei aqui, o CFOP é o 6101, venda de produção do estabelecimento. Só para... Não é nem nota de simples remessas de partes, que poderia ter feito uma nota mãe, né, grandona, e depois mandar as partes, né? Aí sim estaria adequado. Isso, exatamente, que é assim que faz. Mas, então, se é CFOP de saída de produto, né, da empresa, né, de produção da empresa, né, de mercadoria, então é vendas autônomas. E é nisso que me parece que a fiscalização fez, né? Essa é a premissa da fiscalização. Por isso que não tem questão de discussão de regra, de classificação aqui, né? Se a gente começar isso agora, a gente vai estar inovando, né? Era o que eu estava justamente
justamente pensando, quando analisando o processo, que, na verdade, aqui não é bem aqueles processos típicos de classificação fiscal para a gente adotar a RGI, porque a regra de interpretação que teria aqui seria parte peça ou não. Mas, na verdade, a discussão não é essa. Pelo que eu li aqui do voto da Renata e até do parte do processo, a discussão é mais em cumprimento a exigências da legislação do PI. O que você... Eu estou entendendo seu ponto, mas a discussão aqui não... Na verdade, não é nem se isso é ou não é se é uma mercadoria ou se é outra mercadoria. Não chegou a esse ponto, para mim, na discussão processual. Foram cumpridos os requisitos do regulamento do IPI? Não foram. Então... Mas não é isso que foi, porque essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Falei, está sendo exigida diferença de alíquota por classificação fiscal? Primeira coisa que eu perguntei. E a resposta foi que sim. Sim, mas é. Porque se é uma cobrança por descumprimento de obrigação acessória, concordo 100%. Mas não é. Indiretamente, Thaís, é isso que você está falando. Entendeu? Indiretamente. A alíquota não é 2,5, não é 5, é 2,5, ou 2,5 é 5, porque a alíquota, você puxa onde a alíquota? Na TIP. A TIP, você tem que, como que você chega lá? Através da classificação. Porque indiretamente é isso. Indiretamente é isso. Né? Então, mas não é esse o fundamento do ato administrativo, do que definiu o despacho decisório, não pegou por conta de classificação fiscal incorreta. Não é isso. E, na verdade, não é o lançamento da diferença de alíquota, não, tá, Thaís? Aqui é um pedido de ressarcimento. Pelo que dá a entender, o que ocorreu? A alíquota que o auditor identificou seria menor. Então, o crédito do contribuinte, o crédito escritural dele teria sido reduzido. Por isso que o pedido de ressarcimento não teria sido deferido. Na verdade, não foi um lançamento da diferença de alíquota, lançamento... Não, você deu menos crédito do que foi pedido, porque teve uma divergência com relação à alíquota. Ele não está cobrando diferença. Ele simplesmente não pegou o crédito. Dando menos crédito. Diferença. Exato. Exatamente isso. Vamos lá, gente. Você quer vista, Thaís? Não, presidente, eu vou pegar e eu vou votar pelas conclusões, porque daí fica resolvido e retrata bem o que está acontecendo. Ok, perfeito. Então, Pedro, como vota? Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Ok, Cíntia? Eu entendi a fundamentação da relatora com relação à forma como ela analisou o caso e está correto e eu acompanho também. Ok, Renan? Com a relatora. Lara? Acompanho. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Presidente, eu achei que o voto ficou muito bom, o raciocínio da Renata tá perfeito, assim, é que eu tô com essa dificuldade aí, né, de resolver sem entrar na questão de classificação fiscal, mas de toda forma o contribuinte estaria errado, porque ele mesmo não adotou essa linha, ele não trouxe esses argumentos para demonstrar o seu direito, essas provas para demonstrar o seu direito. Então, de toda forma, negaria o provimento do recurso voluntário. Então, por essa razão, eu vou votar pelas conclusões. Ok, eu acompanho integralmente a relatora. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira Thaís Laurentiis Galkovic votou pelas conclusões. Pessoal, então, esse foi o 161. O demais fica para tarde. São 4 processos meus e um desse mesmo contribuinte da Renata. Então, como a gente esse MAB, então deixa para tarde o MAB? Isso, o MAB e o BUD também. O BUD é igual, Renata? É diferente? Não, é diferente. Diferente, tá ok. Então, esses 5 para tarde, a gente faz ele no final, após matar a pauta da tarde. Então, Renata, isso, desculpa, presidente, os cíficos são diferentes uns dos outros ou são iguais? Tudo diferente? Tudo diferente. Tá. Ok, gente? Então, eu peço por apoio encerrar a gravação. Presidente, gravação interrompida. Obrigado, então.